Pois muito bem, galera do YouTube, tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos continuar com a nossa série que fala sobre razão e proporção. Na aula número 10, nós vamos resolver situações, problemas que envolvem a divisão em partes diretamente ou inversamente proporcionais. E vamos à primeira questão da aula de hoje. A prefeitura de certa cidade dividiu uma verba de R$ 11.250 entre 3 escolas M, N e P em valores proporcionais ao número de alunos de cada uma. A escola M possui 320 alunos, a escola N possui 450 alunos e a escola P possui 480 alunos. Qual foi a quantia em reais destinada à escola N? O que nós sabemos a princípio é que quando eu somar essas três quantias, tem que dar R$ 11.250. Bem, então vamos começar chamando aqui de M, a quantia que vai ser destinada à escola M, de N, a quantia que irá ser destinada à escola N, e de P, a quantia que vai ser destinada à escola P. E aí, como foi dito, se eu somar aqui as três quantias, eu tenho a verba total que é R$ 11.250. Quando ele fala aqui que essas escolas irão receber valores proporcionais ao número de alunos que cada uma tem, é o mesmo que dizer que elas vão receber valores que vão ser diretamente proporcionais à quantidade de alunos que cada uma delas tem. Só que agora, diferentemente das questões que a gente resolveu anteriormente, a gente vai usar uma outra técnica aqui. A gente vai montar aqui uma segunda equação, levando-se em consideração a constante K de proporcionalidade. Quando eu tenho grandezas que são diretamente proporcionais, a gente pode dizer, por exemplo, que essa quantia M aqui vai ser a quantidade de alunos que tem a escola M vezes a constante K. Então, M vai ser 320 vezes K. Mas essa quantia N aqui, vai ser a quantidade de alunos que possui a escola N vezes K. E essa quantia P vai ser a quantidade de alunos que possui a escola P vezes K. Então, eu posso dizer agora que essa quantia M é 320K, essa quantia N é 450K e essa quantia P é igual a 480K. E quando eu somo M mais N mais P, eu tenho a verba total que é R$ 11.250. A partir dessa segunda equação, a gente pode determinar aqui a constante K de proporcionalidade desse problema. Se eu somar aqui 320K com 450K com 480K, eu vou ter um total de 1.250K, que é igual a 11.250. Como eu quero encontrar K, eu vou pegar esse 1.250, passar aqui para o segundo membro, dividindo 11.250 e vou encontrar que a minha constante K de proporcionalidade é 9. Tá aqui. Como na questão foi pedido apenas a quantia que vai ser destinada à escola N, eu venho aqui, essa quantia N é dada por 450K. Vamos colocar aqui. Como eu sei que K é 9, essa quantia N vai ser 450 vezes 9, que é 4.050. Ou seja, a escola N vai receber R$ 4.050 de verba dessa prefeitura. Vamos para a próxima questão da aula de hoje. Na segunda questão, diz o seguinte: uma empresa premia seus empregados pela assiduidade. A cada mês, a empresa distribui R$ 930 entre os 3 empregados com o menor número de faltas ao trabalho, em partes inversamente proporcionais ao número de faltas de cada um. Diogo, Éder e Fábio foram os premiados do último mês, com 2, 3 e 5 faltas respectivamente. Quanto recebeu de prêmio cada um deles? Então vamos começar chamando aqui a quantia que Diogo vai receber de prêmio de D, a quantia que Éder irá receber de prêmio de E e a quantia que Fábio irá receber de prêmio de F. Eu sei que quando eu somar essas três quantias, tem que dar o prêmio total, que é R$ 930. É dito no problema que eles vão receber partes que vão ser inversamente proporcionais à quantidade de faltas de cada um.
Então, da mesma maneira que nós usamos a constante K de proporcionalidade para montar uma segunda equação aqui na questão anterior, nós vamos fazer aqui. Só que agora com uma pequena diferença. Anteriormente, a gente pegou essas quantidades que foram dadas aqui e que eram diretamente proporcionais na primeira questão e multiplicou pela constante. Agora a gente precisa dividir, já que elas são inversamente proporcionais. Como assim? Essa quantia D vai ser dada pela constante K de proporcionalidade dividido pela quantidade de faltas que tem Diogo, que são 2. Essa quantia de Éder vai ser dada pela constante K de proporcionalidade dividido pela quantidade de faltas que Éder tem, que foram 3. E essa quantia F aqui, de Fábio, vai ser dada pela constante K de proporcionalidade dividido pela quantidade de faltas que Fábio tem, que foi 5. Então observa que quando a divisão é feita em partes inversamente proporcionais, ao invés de a gente multiplicar a constante K de proporcionalidade pelo valor, que é ela inversa, a gente divide. Então o que é que eu tenho agora? Que a quantia de Diogo vai ser K sobre 2, mais a quantia de Éder, que vai ser K sobre 3, mais a quantia de Fábio, que vai ser K sobre 5. E quando eu somar as três quantias, tem que dar 930. Agora a gente vai pegar essa segunda equação e determinar quem é essa constante K de proporcionalidade. Só que aqui a gente tem um pequeno problema. A gente está somando frações que têm denominadores aqui diferentes. Ó. Aqui tem duas maneiras de a gente encontrar o mínimo múltiplo comum. Ou fazendo o processo convencional de dividir até ter quocientes 1 e multiplicar os fatores que a gente obteve. Ou a gente pode perceber que isso aqui são números primos, ó, 2, 3 e 5. Então, o mínimo de números que são primos é o produto entre eles. Eu posso fazer aqui, ó, 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Pelo processo convencional, a gente ia fazer o seguinte. Ó, começando aqui a dividir por 2. 2 por 2 dá 1. O 3 não dá, eu vou repetir. O 5 não dá por 2, eu também vou repetir. Agora eu tenho 1, 3 e 5 que não dá mais por 2. Tem que ser por 3. Ó. Repito aqui 1. 3 por 3 dá 1. 5 não dá para ser dividido por 3. Eu repito aqui 5. Ó. Agora eu tenho 1, 1 e 5 que só são divisíveis aqui ó, por 5. Não dá mais por 3, né? Aqui eu vou repetir 1. 5 por 5 dá 1. Quando os valores que eu obtenho aqui ó, são todos iguais a 1, só é vir aqui multiplicar. Ó, 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Então, o mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 5 é 30. Eu vou passar aqui ó, um traço aqui antes da igualdade, um traço depois e colocar aqui embaixo o mínimo múltiplo comum que a gente obteve, que foi 30. Como é que eu obtive esses valores aqui em cima? Bem, para encontrar esses valores que estão aqui, a gente vai pegar o mínimo, dividir pelos denominadores aqui de cada fração e multiplicar pelo numerador. Ou seja, fazer isso aqui, 30 dividido por 2 dá 15, vezes K, 15K, mais 30 dividido por 3 dá 10, vezes K, 10K. 30 dividido por 5 dá 6, vezes K, 6K. Aqui embaixo do 930, eu subentendo que tem 1. Então, eu vou ter ó, 30 dividido por 1 dá 30, vezes 930 vai dar 27.900. Agora, a gente pode cancelar aqui ó, esses denominadores e trabalhar só com os numeradores. Eu vou ter aqui ó, 15K mais 10K mais 6K igual a 27.900. Somando aqui 15K com 10K dá 25K, com mais 6K eu vou ter 31K, que é igual a 27.900. Como eu quero encontrar o K, eu vou pegar esse 31 ó, e passar aqui para o segundo membro dividindo 27.900. E aí eu vou ter que K vai ser igual a 27.900 dividido por 31, que vai dar 900. Então tá aqui ó, minha constante de proporcionalidade K. O que a gente quer nesse problema é descobrir quanto recebeu cada um deles. Então a quantia de Diogo vai ser K dividido por 2. Como K é 900, ó, 900 dividido por 2, 450. A quantia de Éder vai ser K dividido por 3. Então, a quantia de Éder vai ser 900 dividido por 3, que é 300. E a quantia de Fábio vai ser K dividido por 5. Como K é 900, 900 dividido por 5 dá 180. Então, a gente vai ter que Diogo vai receber desses R$ 930, 450, Éder, 300 e Fábio, 180. Vamos para a próxima questão da aula de hoje.
Na terceira questão diz o seguinte: Gisele, Mônica e Roberta fazem parte de uma sociedade conforme o quadro a seguir. Então aqui na primeira coluna nós temos as sócias, que é Gisele, Mônica e Roberta. Na segunda coluna o número de assessores que cada uma delas tem. E na terceira coluna a participação no capital da sociedade que cada uma delas possui. Um lucro de 67 mil foi dividido entre as sócias de forma diretamente proporcional à participação no capital da sociedade e inversamente proporcional ao número de assessores. Qual a parte do lucro que Roberta recebeu? Então vamos começar chamando aqui, de G a quantia de Gisele, M a quantia desse lucro que Mônica vai receber e R a quantia desse lucro que Roberta vai receber. Nós sabemos que se a gente somar essas três quantias, G mais M mais R, tem que dar o lucro que elas obtiveram total, que é 67 mil. Agora vem uma parte extremamente importante, porque a gente vai dividir ao mesmo tempo em partes que vão ser diretamente proporcional ao capital, então a constante tem que ser multiplicada aqui, por essa participação do capital de cada uma delas, e inversamente proporcional ao número de assessores. Então essa constante K de proporcionalidade agora tem que ser dividido pelo número de assessores que cada uma tem. Então, como é que eu vou descobrir aqui em função de K a quantia que Gisele tem? Da seguinte forma: como é diretamente proporcional à participação, eu multiplico K por 25, e como é inversamente proporcional ao número de assessores, eu divido K por 1. Então a quantia de Gisele vai ser 25K dividido por 1, mais a quantia de Mônica é diretamente proporcional a 35, então K vezes 35, e inversamente proporcional a 2, então 35K tem que ser dividido por 2. E a quantia de Roberta é diretamente proporcional a 40%, então 40 vezes K, e inversamente proporcional a 3, então 40K dividido por 3. Então observa que os valores que são diretos, eu multipliquei K. Os que são inversos, eu peguei o termo que está associado a K e dividi por eles, ok? Então, esse G representa a quantia de Gisele, que vai ser 25K dividido por 1. Esse M representa a quantia de Mônica, que vai ser 35K dividido por 2. E esse R representa a quantia que Roberta irá receber desse lucro, que é 40K sobre 3. Quando eu somar essas três quantias, tem que dar o lucro aqui, que foi 67 mil reais. Agora eu vou usar essa segunda equação, que eu vou colocar aqui, para a gente encontrar essa constante K de proporcionalidade. Começo tirando o mínimo aqui, de 1, 2 e 3, que vai ser, por 2, 1 eu repito, 2 por 2 dá 1, 3 aqui por 2 não dá, eu repito. Agora eu tenho 1, 1 e 3. Dividindo por 3, o 1 eu repito, esse outro 1 eu repito, 3 por 3 dá 1. Então, 2 vezes 3, 6. Vou passar aqui, dois sinais de fração e colocar o mínimo. Aí vou dividir, 6 dividido por 1 dá 6, vezes 25K dá 150K, mais 6 dividido por 2 dá 3, vezes 35K vai dar 105K. 6 dividido por 3 dá 2, vezes 40K vai dar 80K. Lembra que aqui embaixo do 67 mil eu tenho 1, então 6 dividido por 1 dá 6, vezes 67 mil vai dar 402 mil. Agora eu posso cancelar aqui o mínimo, os denominadores que eu obtive após o mínimo, que é 6, e trabalhar só com os numeradores. Eu vou ter 150K mais 105K mais 80K igual a 402 mil. Somando aqui 150K mais 105K mais 80K, eu vou ter um total de 335K, que é igual a 402 mil. Como eu quero K, eu pego esse 335 e passo dividindo 402 mil. Então eu vou ter que K é 402 mil dividido por 335, que vai dar 1.200. Encontrei a minha constante K de proporcionalidade. Agora eu vou responder a pergunta que foi feita no problema. O que se quer saber é qual a parte do lucro que Roberta vai receber. Bem, tá aqui a minha constante proporcionalidade, que foi 1.200. A parte que Roberta vai receber vai ser 40K dividido por 3. Então vou colocar aqui, Roberta vai receber 40 vezes a constante K de proporcionalidade dividido por 3. Como essa constante é 1.200, a Roberta vai receber 40 vezes 1.200 dividido por 3.
Aqui, ó, se eu dividir 1.200 por 3 dá 400. Então, eu vou ter 40 vezes 400, que é 16 mil. Então, Roberta vai receber desse lucro 16 mil reais. Vamos para a próxima questão da aula de hoje. Da quarta questão, que foi do Enem 2020, diz o seguinte: Antônio, Joaquim e José são sócios de uma empresa cujo capital é dividido entre os três em partes proporcionais a 4, 6 e 6, respectivamente. Com a intenção de igualar a participação dos três sócios no capital da empresa, Antônio pretende adquirir uma fração do capital de cada um dos outros dois sócios. A fração do capital de cada sócio que Antônio deverá adquirir é... Então, usando as mesmas ideias que a gente usou nas questões anteriores, a gente pode dizer aqui o seguinte, que esse capital ele é composto de três partes. E as partes, elas como são diretamente proporcionais a 4, 6 e 6, a gente pode dizer que o capital de Antônio é 4 vezes a constante K de proporcionalidade, o capital de Joaquim é 6 vezes a constante K de proporcionalidade e o capital de José, ou a parte desse capital de José, é 6 vezes a constante K de proporcionalidade. Então, observem que eu coloquei a parte que cabe a cada um em função da constante K e levando em consideração que eu estou dividindo em três partes proporcionais ou diretamente proporcionais a 4, 6 e 6. Bem, agora vamos colocar aqui ó, na nossa tela o capital de cada um em função de K. Então, Antônio vai ter 4K como capital, Joaquim 6K e José 6K. Isso aqui é a parte que cabe a cada um do capital total dessa empresa. O que é que ele quer saber? Quanto Antônio vai ter que adquirir em termos de partes de Joaquim e de José para que os três fiquem com a mesma quantidade? Se eu for tentar fazer isso com essas quantidades que eu tenho aqui, a gente não vai conseguir igualar essas três partes. Porque, por exemplo, ó, se eu pegar uma parte aqui de Joaquim e passar para Antônio, Antônio vai ficar com 5K e Joaquim com 5K. Mas se eu pegar uma parte também de José e passar para Antônio, eu vou ter Antônio com 6K, Joaquim com 5K e José com 5K. E não vão ser três partes iguais. Para isso, a gente tem que multiplicar essas partes por valores que encontre quantidades equivalentes em termos de capital, mas que a gente possa fazer essa divisão em partes iguais para os três. Então, o que é que nós vamos fazer? Eu vou pegar esse capital de Antônio aqui ó, e multiplicar por 3, 4K por 3. O de Joaquim eu também vou multiplicar por 3. E o de José eu também vou multiplicar por 3. Então, Antônio, eu tenho 4K vezes 3, ele vai passar a ter 12K. Joaquim, quando eu multiplicar aqui por 3, ó, ele vai passar a ter 18K. E José, quando eu multiplicar por 3, também vai passar a ter 18K. Então, o que eu fiz foi achar valores aqui que são equivalentes a esses que estão aqui em cima, mas que agora vão me permitir fazer essa divisão para que os três fiquem com partes iguais. Como assim? Antônio, ele vai ganhar 4 partes. Que partes vão ser essas? Ele vai receber 2 partes aqui, ó, de Joaquim, das 18 que ele tem, e vai receber 2 partes das 18 que ele tem de José. Bem, se ele vai receber 2 partes de cada um, ele tinha 12K, vai passar a ter 16K. 12 com 2 vai dar 14, com mais 2, 16K. Joaquim perdeu 2 partes das 18 que ele tinha, então ele vai passar a ter também 16K. E José também perdeu 2 dessas 18 partes que ele tinha, então ele também vai passar a ter 16K. Então observem que agora os três têm a mesma parte desse capital total, que é 16K, 16K, 16K. Mas a pergunta foi, qual é a fração do capital de cada sócio, ou seja, de Joaquim e José, que Antônio vai adquirir? 2/18. Só que eu não tenho aqui, ó, em alternativa nenhuma, 2/18. E por quê? Porque falta simplificar aqui, ó. Se eu pegar 2/18 e dividir aqui por 2 e aqui por 2, ó, 2 por 2 vai dar 1 e 18 por 2 vai dar 9. Então a fração do capital de cada sócio que Antônio deverá adquirir
é 1/9 e a resposta é aqui a letra C. Vamos para a última questão da aula de hoje. Na quinta questão, que foi do Enem 2019, diz o seguinte: para contratar 3 máquinas que farão o reparo de vias rurais de um município, a prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa: cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer no edital. O total de recursos destinado para contratar o conjunto das 3 máquinas é de R$ 31 mil. O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade de uso da máquina cadastrada pela empresa para o presente edital. As 3 empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 2, 3 e 5 anos de idade de uso. Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? Então ele diz aqui no problema o seguinte, e a gente vai trabalhar agora com a super dica para que a gente possa calcular a divisão em partes inversamente proporcionais, eliminando aquelas frações que aparecem quando a gente está montando a constante K de proporcionalidade. A gente vai trabalhar com uma determinada técnica que faz essas grandezas passarem a ser diretas e a gente faz de uma maneira bem mais simples, sem precisar necessariamente estar usando frações. Então ele diz aqui que foram contactadas 3 empresas que ofereceram 3 máquinas. Uma com 2 anos de uso, outra com 3 anos, outra com 5 anos. Então vamos fazer aqui, ó. Essas empresas, elas vão receber quantias que vão ser inversamente proporcionais a esse tempo de uso de cada máquina. Então, o que é que eu vou fazer, ó? A empresa A tem que ser inversamente proporcional a 2, o que ela vai receber, que é o tempo de uso aqui da máquina que ela colocou lá para concorrer nesse edital. A empresa B vai ser inversamente proporcional a 3 e a empresa C vai ser inversamente proporcional a 5. O que nós vamos aprender a fazer agora é trabalhar para que essas grandezas inversamente proporcionais se tornem grandezas diretamente proporcional e que a gente possa resolver o problema sem necessariamente usar aquelas frações que envolvem a formação da constante K de proporcionalidade para chegar nesse total. Como é que a gente vai fazer grandezas inversamente proporcionais virarem grandezas diretamente proporcional? Nessa máquina A, a gente vai fazer o seguinte. Se eu quero o valor aqui que é equivalente a esse inversamente proporcional da máquina A, eu vou esquecer aqui, ó, desse tempo de uso da máquina A. Tem aqui 3 e 5, que são os outros 2 que vão sobrar. Eu esqueço esse. E eu multiplico, ó, 3 vezes 5, 15. 15 o quê? 15 vezes a constante K de proporcionalidade. Então eu transformei a grandeza inversa numa grandeza direta. Observa que eu sempre fecho, eu sempre tapo aqui, ó, ou não considero a que eu quero. Eu vou multiplicar sempre as que eu não quero, que eu não estou pedindo aqui no momento. Então agora vamos ver aqui como é que a gente faz esse B virar aqui um valor diretamente proporcional. Como eu quero encontrar B, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai tapar aqui o B, esquece aqui que o B tem 3, vai olhar para A e C, ó. 2 vezes 5 dá 10. Então aqui 10 vezes K. Lembra que eu sempre multiplico pela constante K. Agora eu quero encontrar aqui, ó, uma grandeza que seja equivalente a essa que é inversamente proporcional a 5, mas que seja direta. Então vou esquecer aqui do C, ó, e olhar só para as outras duas. Tem 2 e 3. 2 vezes 3, 6. Então aqui, ó, C vai ser 6 vezes a constante K de proporcionalidade. O que é que vai acontecer? Quando eu somar aqui 15K com 10K com 6K, tem que dar esse valor total aqui, ó, que vai ser pago pelas 3 máquinas, para contratar as 3 máquinas, que é 31 mil. Então eu faço isso, ó, 15K mais 10K mais 6K é igual a 31 mil. O que é que esse 15K representa? A parte relativa a essa primeira máquina aqui com 2 anos de uso. O que é que esse 10K representa? A parte relativa a essa máquina aqui que tem 3 anos de uso. E esse 6K, a parte desse total aqui que vai ser relativa a essa máquina com 5 anos de uso. Somando aqui, ó, 15K mais 10K mais 6K, eu vou ter 31K, que é igual a 31 mil. Aqui, ó, eu vou pegar esse 31, passar aqui para o segundo membro dividindo 31 mil. Então, K vai ser 31 mil dividido por 31. Aqui eu divido, ó, 31 por 31.
que vai dar 1 e acrescento 3 zeros. Então K vai ser 1000. Encontrei minha constante K de proporcionalidade. Agora eu vou descobrir quanto cada uma dessas máquinas aqui, ou por quanto cada uma dessas máquinas aqui vai ser contratada. A máquina A vai ser 15 vezes K. Como K é 1000, ó, 15 vezes 1000, 15.000. A máquina B vai ser 10 vezes a constante K, que é 1000. Então 10 vezes 1000, 10.000. E a máquina C, 6 vezes a constante K, que é 1000, 6 vezes 1000, 6.000. O que é perguntado na questão é quanto vai receber a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso, que é a de 5 anos. No caso, essa C. Então ela vai receber 6.000 e a resposta da nossa questão é aqui, ó, a alternativa B. Bem, galera, essa foi mais uma aula da nossa série sobre razão e proporção. Se você gostou, deixa aí o seu like, faz o seu comentário, compartilha aí o nosso vídeo nas redes sociais e aproveita, se inscreve aí no nosso canal para estar nos dando aquela força, aquela moral grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês. E não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.